Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre um caso que aconteceu há mais de 100 anos, lá na cidade de Niterói, na Baía de Guanabara, na verdade. É um caso triste, faz parte da história do Rio de Janeiro e especificamente da cidade de Niterói. E, infelizmente, é um caso de descaso. E casos como esse vêm acontecendo ao longo da história e, e hoje ainda acontece, né? É um absurdo, mas ainda acontece. Então fique aí no canal que eu vou contar a história para vocês do incêndio da Barca em 1895. No final do século XIX, a energia elétrica ainda não era uma coisa comum nas cidades brasileiras. Rio de Janeiro ainda tinha alguns lugares, mas era uma coisa muito limitada. Nessa década, na década de 1890, a Companhia Cantareira, que fazia o transporte entre Rio e Niterói, de barca, na época só existia essa opção, fez então a instalação da energia elétrica em suas barcas. E essas instalações eram instalações precárias, né? Mas antes de falar sobre esse incidente, falar um pouquinho sobre o cenário da época. Rio de Janeiro era a capital federal, onde as coisas aconteciam, né? Era o centro do país, juntamente com São Paulo, que sempre foi a capital econômica do país. E Niterói também é uma cidade importante. Niterói foi capital do Brasil de 1800, da década de 1830 até a década de 1890. Então, nessa época especificamente, não era a capital, na época do incidente, mas ainda respirava áreas de capital. Mas na década seguinte, após a transição do governo imperial para o governo republicano, Niterói voltou novamente a ser capital e isso perdurou até 1975, quando a capital de fato foi transferida para Brasília. E aí Rio de Janeiro voltou a ser capital do estado do Rio de Janeiro. Então Niterói sempre teve um fluxo de gente muito grande, apesar de ser uma cidade ainda pequena, hoje com um pouco mais de 500 mil habitantes, mas no seu entorno existem milhões de pessoas, com outros municípios, São Gonçalo, com mais de 2 milhões de habitantes, e outros municípios adjacentes que canalizam o fluxo de pessoas todo para Niterói. E Niterói era o ponto de partida das barcas até o Rio de Janeiro, a capital federal. Então o fluxo era muito intenso de pessoas entre esses dois extremos, né, da Baía de Guanabara. E foi nesse contexto, muita gente cruzando a Bahia que houve esse acidente. Então, voltando lá à questão da energia elétrica, que foi instalada na barca, essa energia elétrica, essa instalação era muito precária. Até então, não existia a tecnologia que existe hoje, né, de cabos que dificilmente vão entrar em curto e tudo mais. E a barca era construída toda em madeira, 100% madeira. E essa barca que se incendiou, né, chamada Barca Terceira, ela tinha 33 anos de uso. Já era uma barca antiga, já tinha passado por reformas, mas era uma barca antiga, movida a vapor, né? Em determinado momento da viagem entre Rio e Niterói, já chegando, na verdade, em Niterói, 300 pessoas mais ou menos estavam a bordo, inclusive a banda do 38º Batalhão de Niterói, é, né, a banda de música, ela estava nesta viagem, dentre outras pessoas, inclusive o tataravô das minhas filhas. Mais tarde eu vou contar a historinha que aconteceu com eles, a história trágica, na verdade, deles, né? E que faz parte da história da nossa família, esse incidente trágico no Rio de Janeiro. Então a barca vinha do Rio de Janeiro para Niterói e em determinado ponto da viagem os fios entraram em curto e na parte inferior do barco, né, da barca, e começou a pegar fogo. Alguns passageiros avisaram o,
o mestre, né, da barca, que tinha fumaça, tinha fogo, e ele não deu atenção para as pessoas, achando que elas estavam imaginando coisas. Acabou que, na verdade, em poucos segundos a barca inteira se incendiou. Vinha uma outra barca atrás, a barca quinta, e esta barca, ela avistou fogo na, na, na barca terceira. E eles avisaram ao comandante Vidal, quem comandava a barca que estava se incendiando. Em poucos segundos a barca pegou fogo. Era feito de madeira de pinho, altamente inflamável. E detalhe, já era 6 e pouco da tarde, as luzes estavam acesas, então tinha corrente, né, nos fios, por isso que teve esse curto, né? E era 6 de janeiro, então época de férias, bastante circulação de pessoas. Então a barca quinta ela avistou esse incêndio, né? De longe ela conseguiu ver o clarão. E avisou o comandante da barca, o comandante Vidal, e ele então juntou a tripulação e começou a tentar salvar as pessoas. E um dos tripulantes desligou a caldeira para que não explodisse a barca, né? E as pessoas, a maioria das pessoas não sabiam nadar, não sabia nadar. A natação não era algo comum na época. E elas ficaram sem saber o que fazer, ficar na barca, morrer queimado ou pular no mar e morrer afogado. Então muitos deixaram para decidir isso até o último momento. A tripulação ficou ali meio atônita, sem saber muito o que fazer, não tinha barco muito barco salva-vida, não tinha quase nada, na verdade, era tudo muito precário naquela época. A tripulação da barca quinta, que vinha próximo, né, eles tentaram se aproximar para ajudar a salvar as pessoas. Só que uma parte dos passageiros impediu que a tripulação chegasse próximo. Eles estavam com medo da caldeira explodir e levar todo mundo junto, né? As duas barcas iriam à deriva. E eles fizeram isso eles impediram a tripulação de ajudar a outra barca, ameaçando a tripulação com armas em punho. Então eles ficaram sem saber o que fazer. Na verdade, sem poder ajudar a outra barca. E os passageiros dessa barca, da barca quinta, começaram a jogar pedaços de madeira, coisas que flutuavam na água, para ver se elas alcançavam as pessoas que estavam pulando na água tentando fugir das chamas. Crianças, mulheres, as mulheres dessa época, as crianças, as meninas principalmente, usavam vestidos muito pesados. Isso dificultava a nadar, né? Era difícil nadar com roupas tão pesadas. E no final da história, 200 pessoas morreram das 300. Então, praticamente, na verdade, foi 63% das pessoas morreram. Um número gigantesco de pessoas, foi uma tragédia realmente. E um acidente poderia ter sido evitado. Muito precária a situação da barca e da conservação e de todos os cuidados que deveriam ter, como bote salva-vidas e outros utensílios para ajudar as pessoas a salvar em caso de acidente. Então, voltando um pouquinho ao que eu tinha falado, né, que minha família tem uma parte nessa história. Dentro dessa barca, vindo do Rio de Janeiro, tinha o tataravô de minhas filhas, Fernando Jacinto de Vargas. E ele vinha com sua esposa e os filhos. 2 de seus filhos morreram nesse incidente, outros 2 sobreviveram. E ele deu uma entrevista depois para o jornal, e ele conta emocionado o que aconteceu, né? Ele diz que ele ficou até o último momento na barca, esperando para ver o que ia acontecer, o que ele poderia fazer para ajudar a família. E quando não tinha mais jeito, ele pulou na água. Quando ele pulou na água, ele sentiu que ele e o filhinho do lado, ele sentiu que alguém agarrou ele, alguém corpulento. E ele foi até o fundo, se debateu com este homem e conseguiu chegar à superfície. Quando ele chegou à superfície, ele viu que o filhinho que estava com ele tinha morrido, tinha se afogado. Então é uma história bastante triste, uma história que era contada na família, e acabou que eu fui pesquisar sobre essa história e achei
esse depoimento emocionante e toda a história da barca, né, do naufrágio, toda a história do incêndio da barca e posterior naufrágio e tantas mortes ocorridas. Como é de costume no Brasil, né, anos de investigação e ninguém foi punido. Nem o pessoal da barca terceira que impediu o socorro e nem os donos, né, os donos da empresa, enfim, e os funcionários que estavam ali responsáveis pela manutenção e pela direção da barca. Infelizmente não é o único caso. Nós tivemos em 1915 uma outra barca, essa é a barca sétima. Ela também teve dezenas de pessoas mortas, mais de 100 pessoas na verdade, e foi um acidente ocorrido também em Niterói. Vindo do Rio de Janeiro para Niterói, essa barca teve o seu casco perfurado por um barco afundado, pelos restos de um barco afundado. E em poucos minutos também o barco afundou. Nós tivemos mais recente, né, há 30 anos atrás, o caso do Batomuxo, muito famoso, que foi um caso que também aconteceu na Baía de Guanabara, onde no Réveillon o barco afundou, levando aí a vida de várias pessoas. E nós vemos aí pelo país, principalmente na região amazônica, barcos extremamente precários e abarrotados de gente afundando e matando centenas de pessoas, dezenas e centenas de pessoas. Então, infelizmente, é uma realidade que se perpetua. Não só ficou para a história, mas ainda nos dias atuais, com toda a tecnologia, todo o aparato de segurança, a gente ainda tem esses acidentes ocorrendo e ceifando a vida das pessoas. Então é isso, esse é o relato que eu trago para vocês hoje, essa história triste, né, mas faz parte da história do Rio de Janeiro, de Niterói, e particularmente da história da minha família, da família de minhas filhas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.